E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhece aqui o canal, não sabe do que se trata, é aqui que você vai aprender realmente a tocar violino sem ficar mais perdendo tempo. Então tem várias dicas, aulas, tem macetes, tem tudo o que você precisa realmente aqui nesse canal. Então já sabe o que fazer, né? Se você ainda não é inscrito, clica nesse botãozinho aí embaixo, já faz a sua inscrição, ativa as notificações, porque sempre na segunda-feira, às 6 horas da tarde tem uma live, na quinta-feira, às 9 horas da noite, tem uma aula nova, igual essa daqui, gravada e tudo mais, e no sábado você pode também assistir uma aula que é quase um podcast ali, que é a aula da série Dominando o Violino. E nessa série eu falo com meus alunos de verdade, lá do curso completo Como Tocar Violino, dou uma aula para eles e você pode assistir aí da sua casa, beleza? Então a gente se vê sempre segunda, quinta e sábado, fechou? Bora lá! Hoje eu decidi falar sobre uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal, que é assim: o meu violino é um violino blá blá blá, ele é bom? O violino Eagle é bom, violino Rollin é bom, violino, sei lá, fala uma marca aí, Hoffman, Roma, Harmonix, Brescia, Dominante, Voga, seja qual for a marca, Harmonix, Tartan, o que você estiver procurando aí, tal violino é bom? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Como que você vai saber se o violino é bom, se o seu violino é bom, se não é bom, se é legal, se não é legal, aqui agora nessa aula. Fechou? A primeira coisa que você tem que entender é que os violinos iniciantes, que são esses violinos mais baratos ali, na faixa assim, abaixo de R$1.000, no geral, são todos mais ou menos do mesmo estilo, do mesmo jeitão ali e tal, mesmo tipo de construção, às vezes os mesmos acessórios, às vezes até é da mesma empresa que faz, mas faz com nomes diferentes, com marcas diferentes, às vezes é importado e aí só muda o nome da etiqueta lá que fala qual que é o instrumento e tal, mas tem uma outra questão muito importante para você que está iniciando, é até mais importante do que o instrumento em si, o seu conhecimento, é você ir atrás realmente de aprender da forma certa, é isso que vai fazer você realmente aprender a tocar violino, que vai fazer você se desenvolver nesse instrumento, né? E não ficar pelo meio do caminho. Tem várias pessoas que vão lá, não, vou comprar um violino, compra na internet, pega lá o mais barato que achar, chega na sua casa, tenta começar a tocar, tenta fazer as coisas, vai vendo no YouTube, vai fazendo e tal, e no fim não vai pra frente. Por que isso acontece? Porque não está tendo uma orientação de verdade, não está tendo um acompanhamento. O mais importante de você ter um professor e tal, não é simplesmente pelo conteúdo. O conteúdo você tem aqui, por exemplo, no canal você tem um monte de conteúdo, mas não é só assistir. No violino não é igual Netflix, né? Não é só dar o play e pronto, tô sabendo. Não é assim que funciona. A gente tem que praticar e tem que ter o feedback dessa prática. Tem que saber se o que a gente está fazendo tá certo mesmo, se está funcionando, se não está funcionando, o que eu tenho que mudar e tal. Por isso que é importante ter uma orientação, beleza? Então já fica a dica aí que nenhum instrumento, seja ele qual for, vai ser bom o suficiente para fazer você tocar sozinho, você tocar assim e aprender a tocar bem por causa do instrumento. Não é o instrumento que vai fazer isso. É exatamente por essa questão que eu sempre falo para os meus alunos que estão começando. Não é a questão do instrumento. Sabe qual que é o melhor instrumento para você começar? Um violino, seja ele qual for, o que cabe no seu bolso, o que você pode comprar, que está dentro do seu orçamento, sabe? Esse é o melhor violino do mundo para você, porque é o violino que você vai começar a aprender. Então, você vê que o violino em si, o instrumento, não é o mais importante no começo. Óbvio que mais pra frente, daqui 2, 3, 4 anos, aí sim pode ser interessante você fazer uma troca e pegar um violino melhor e tudo mais e tal. Mas no começo não faz diferença. Se você tocar em um violino que custa R$300, até pode ser um usado do LX, ou se você tocar no meu violino, que é o que eu uso na orquestra, que custa R$25.000, o som vai sair ruim, vai sair feio, igual nos dois. Porque não é o instrumento que faz você tocar, é você. Então você tem que aprender a tocar. Por isso que é importante ter um violino para começar, né? Então seja o violino que for, só para você começar, já tá ótimo. E aí depois sim, mais pra frente você pensa em trocar. Mas ainda assim, vou te dar várias dicas aqui de algumas coisas que você pode pensar na hora de comprar o seu violino. Teve até um vídeo que eu já falei de algumas questões. Eu coloquei aqui, ó, que esse vídeo eu explico que são duas questões basicamente que você precisa buscar. Que é, a primeira, que seja um violino que seja ajustado por um luthier. O que isso significa?
Quando o violino sai da fábrica lá, eles fazem o violino e tudo mais, ele vem meio que assim, padrãozão, sabe? Toma, se vira aí. E aí o que acontece é que esse violino que vem padrãozão de fábrica não vem ainda pronto 100% para você tocar. E não é só uma questão de montar, não estou falando sobre isso. Se você ainda tem dúvidas, por exemplo, sobre como montar o violino, tem um outro vídeo aqui que eu ensino também. Meu violino chegou, como que eu faço para montar o cavalete e tal, essas coisas. Mas não é isso não é o ajuste do luthier. E também não estou falando de afinar. Afinar o violino é uma coisa, ajustar é outra. Afinar o violino, você vai aprender a afinar e você vai afinar todos os dias. Todos os dias que você pegar o violino, você afina. Agora, o ajuste do luthier é outra coisa. Ele vê se as medidas do seu violino estão certas, estão boas para você tocar. Vê se a curva do cavalete tá legal. Vê se as marquinhas que tem na pestana, aquela parte de cima ali que as cordas vão apoiadas, vê se estão todas uniformes, com a mesma distância entre as cordas. Porque, por exemplo, essas questões, altura do cavalete. Se o cavalete está muito alto, sua corda fica muito alta e você tem que apertar muito mais os dedos para tocar. Isso vai te atrapalhar na tocabilidade, que é essa palavra mesmo difícil aí, que é o que a gente fala sobre a forma de se tocar o violino. E dependendo do seu violino, se ele estiver mal ajustado, a tocabilidade é prejudicada. Então, por isso que um dos principais fatores é não pensar no violino em si, mas sim que seja um violino iniciante ajustado por luthier. Isso vai fazer muita diferença no seu aprendizado, porque interfere 100% na forma de você tocar. A segunda questão que eu costumo colocar também, que é importante, se você puder, buscar um violino que seja feito de madeira maciça. O que isso significa? Madeira de verdade, que sai da árvore e faz lá. Por quê? Existem madeiras que não são de verdade, literalmente, porque é como se fosse, por exemplo, o compensado que tem lá no seu móvel da cozinha, sabe aquele armário da cozinha? Não sei se você já teve a oportunidade de ver um armário quebrado, por exemplo. Ele não é uma madeira só, ele é um compensado, são vários pedacinhos que são triturados, moídos e juntos, assim, aglomerados, né, para ficar uma peça única. Então tem violinos que são mais baratos porque usam esse tipo de madeira, que é o compensado. Pode ser chamado de compensado, de plywood, de MDF, MDP, pode ser chamado de várias coisas, mas é importante você então buscar um violino, se você puder, se você tiver orçamento para isso. Se não tiver, beleza. Essa aqui é uma opção assim, que melhora um pouquinho o nível do seu violino, mas às vezes você paga um pouco mais por isso. Então, se você não puder, não tem problema, você pode seguir mesmo com o violino de compensado, que vai ajudar muito, se ele tiver o ajuste de luthier. Se ele tiver ajuste de luthier, dá para você tocar, dá para você aprender a tocar e levar por anos com esse mesmo violino, certo? Só muda que o violino de madeira maciça, ele como é uma madeira só, ele acaba vibrando um pouquinho mais, sabe assim, ele pode projetar um pouco mais de som e isso ajuda também na hora de tocar. Mas não vai interferir, por exemplo, na sua tocabilidade, na forma de você aprender. Por isso que eu falo que não é uma opção tão importante assim. Mas se você puder pegar um violino que seja de madeira maciça, fica aí a dica. Então tá vendo que para você saber se um violino é bom ou não, violino XYZ e tal é bom, é só você ver essas duas características. Se você pegar até o mesmo modelo de violino, sei lá, pega lá um Eagle VK, sei lá das quantas, pega um desse e um outro igual. Um ajustado por luthier, o outro não. É muito diferente. São violinos diferentes, apesar de ser o mesmo modelo. Se você pegar os dois, você se sente diferente tocando. Então, por isso que é importante o ajuste de luthier. Isso vale muito. E aí você fala assim, mas Arthur, como que eu faço então para fazer esse ajuste de luthier se eu não sou luthier? Exato, né? Então a gente tem que caçar onde que tem um especialista em violinos aí na sua cidade, na sua região, tal. Então você procura, tal, quem que mexe com essas coisas aí na sua cidade para fazer os ajustes, certo? Se você ainda não comprou o violino ou se você já comprou e tal e gostaria de ver uma loja, por exemplo, tem lojas que são especializadas em violino, tipo o HPG Musical, que você pode aí achar na internet, hpgmusical.com, ou S-Strings, que também é strings de cordas em inglês, sabe? S-Strings, que são cordas em inglês. Que também tem o site deles e tudo mais. São lojas que são especializadas em violino. E aí, por exemplo, todos os violinos da HPG Musical, por exemplo, são vendidos com ajuste de luthier. Então você pode comprar qualquer um deles que você vai receber na sua casa, um violino já pronto, com a tocabilidade legal. Entendeu? Essa é a diferença de você comprar, por exemplo, um violino no Mercado Livre. Você pega lá o mais barato que você achou no Mercado Livre. Vai chegar para você um violino.
mas sem ajustes, na maioria das vezes. Então você vai ter que gastar ainda, além do que você pagou no violino, mais o ajuste em algum lugar. Você vai ter que levar no luthier, vai ter que mandar para alguém e tal, etc. Então é melhor já garantir que a sua compra antes já seja de um violino ajustado, porque isso faz extrema diferença, beleza? Já aconteceu inclusive com alunos lá do curso que entraram já depois de ter o violino. E aí não tinha mais o que fazer, né? Já tinha o violino, tinha comprado no Mercado Livre e tal, e não tinha ajuste. Aí tinha que levar no luthier e tal para arrumar, né? Para deixar ele zerado, assim, para você tocar de verdade, né? Então acontece. Agora, por exemplo, se você entra lá no curso sem ter o violino, que eu tenho alunos que começaram a aprender mesmo sem ter o violino, tem toda uma parte inicial ali, teórica e tudo mais, que não precisa ainda do instrumento. Aí esses aí, com certeza, tem sempre uma compra muito boa assim, do instrumento. Não estou falando de gastar muito, mas uma muito boa no custo-benefício. Porque aí eu indico, eu falo, olha, esse aqui tá legal nesse preço, nessa faixa de preço, com ajuste, tal. Olha essa loja, olha essa, tal, veja esse aqui e tal. Então, assim, eu indico e oriento na compra, né? Então, assim, pelo menos esses alunos já começam certinho com o violino ajustado, funcionando, bacaninha, né? Mas bora que tem ainda outras questões aí para você saber se o seu violino é bom. Ah, só para não deixar de falar sobre os tipos de madeira, né? Tem dois tipos de madeira que são as madeiras tradicionais usadas no violino. Uma se chama maple e a outra se chama abeto. Essas duas madeiras são tradicionais, já são usadas desde sempre no violino. São madeiras europeias e tal. Então, normalmente, a gente dá um certo valor a mais se o violino for feito realmente com essas madeiras. Porque são madeiras tradicionais que a gente já testou, sabe que funcionam no violino, certo? Então, assim, pode até ter de outras madeiras, mas aí normalmente, quando é de outra madeira, tem que ser considerado um pouquinho abaixo. Não é questão de, ah, não, mas quer dizer que é pior ou não? Não, mas é uma questão de tradição, né? Então, assim, a tradição já testou esses dois tipos de madeira, então a gente acaba dando mais valor. Então, todos os violinos que você vê de profissionais, por exemplo, o meu violino é feito de maple e abeto. Então, se você conseguir um violino iniciante, feito também de maple e abeto, vai ser interessante. Estou pegando aqui atrás, ó, esse violino, por exemplo. Esse violino é um violino cenográfico, praticamente. Eu não toco nele, apesar dele... Ele tem cordas, funciona, sai som. É um violino da marca Parrot. Ele é feito de madeira maciça e tudo mais, tal. Não é madeira compensada. Deixa eu ver se tem o ano dele aqui. Não tem o ano. Não sei de quando ele foi feito, porque eu comprei no OLX usado, paguei menos de R$300. Então, foi só para comprar e colocar aqui atrás mesmo. Mas ele funciona. Né, ele toca. Então o negócio é, eu vou usar ele para te mostrar alguns detalhes, por exemplo, que você pode se atentar na hora da sua compra, beleza? A primeira coisa eu já falei, né? Buscar o ajuste de luthier. Então, seja qual for o violino, tem que ser ajustado por luthier, certo? E, se você puder, procure por um instrumento que seja de madeira maciça. Se não, vai nos compensados mesmo, se tiver mais barato, se tiver o que você pode pagar, não tem problema. O importante é que você consiga começar e dar o start aí nos seus estudos, né? Agora, a gente tem outras questões que são as qualidades dos materiais que são inclusos aqui junto com o violino. Então, primeiro, a gente tem que pensar o arco que vem junto com o instrumento. Tem dois tipos de arco que podem vir. Ele vai vir, normalmente vai ser um arco bem simples, de madeira, assim, bem simples, mas que pode ser de crina, animal mesmo, ou de crina sintética, que não é lá que vem do cavalo. Normalmente, a gente dá mais valor para a crina animal, porque ela funciona até melhor. Teve um vídeo que eu falei aqui, ó, sobre a diferença da crina animal para a crina sintética. Se você ainda não viu, tal, depois vai lá dar uma olhadinha, beleza? Então tem essa diferença. Então se você conseguir achar um violino dentro de uma faixa de preço que tenha também o arco de crina animal, vai ser mais legal para você tocar, vai te ajudar na hora de tocar. O contato da crina com a corda e tal é melhor. Óbvio que tudo isso que eu estou falando aqui são recomendações para você dar uma olhada. Então, por exemplo, se você tem lá X, eu tenho, sei lá, R$500, e você não encontrar, por exemplo, um violino de R$500, que seja de madeira maciça, que venha com arco de crina animal, que tudo mais, assim, se você não encontrar, tudo bem. São coisas que eu estou falando que definem ali se o instrumento é melhor ou não na hora de tocar. Mas não estou falando para você não comprar e excluir os outros que não sigam esses padrões. Na verdade, é aquilo que eu falei lá no começo. O violino ideal para você começar é o violino que cabe no seu orçamento. Porque senão, imagina, você fica assim, ah não achei um violino de R$500 que seja nesses padrões. E, na verdade existe violinos aí de R$500 que seja mais ou menos nesse padrão que eu tô falando. Mas se você não encontrou, ah não vi e tal, beleza. Aí você fala assim, ah não vou comprar. Aí o que você faz? Você vai ficar aí esperando juntar mais dinheiro, ou você vai gastar esse dinheiro e depois não vai comprar nunca mais um violino, ou sei lá, você vai ficar esperando e vai ficar esperando 5, 10 meses para você comprar um violino que seja 2% melhor. Entendeu? Então não vai compensar, porque você vai ficar esperando 10 meses
para comprar um violino só daqui a 10 meses, sendo que em 10 meses você tocando com um violino mais simples, você já tocaria muita coisa. 10 meses dá para aprender uma pá de coisa, né? Então por isso que é importante você saber, assim, ó, eu posso comprar esse violino, vou comprar esse violino, vou fazer com esse violino aqui, e faça, beleza? Então, só pra gente saber. Mas bora lá, vamos continuar. Uma outra questão que inclusive tem aí uma aluna minha que estava falando comigo esses dias, ela mandou uma mensagem, ela falou, professor, o meu microafinador não está funcionando, eu aperto e ele não muda nada na afinação. O que isso é? O que acontece, né? Então, assim, também é a qualidade dos materiais que vem junto no instrumento, né? Mas só que tem um problema a mais. O estandarte, que é essa parte aqui preta, ele tem algumas opções aí, né, de quando vem de fábrica, principalmente os instrumentos iniciantes. Então ele pode ser de alumínio, por exemplo, ou de fibra de carbono, sei lá, tal. Esse aqui, por exemplo, é um metálico, ele é de, acho que é de alumínio. E o problema desse tipo de estandarte, ele é um estandarte mais resistente até, por ser de alumínio, mas ele tem os microafinadores já embutidos nele, tá vendo? São parte dele. Não tem como tirar esse microafinador daqui. Diferente, por exemplo, de quando vem um microafinador avulso. Vou colocar a fotinha aqui, ó, de um microafinador, só um microafinador, tá vendo? Então ele vem de uma forma que ele encaixa no estandarte de madeira. Então, por exemplo, o seu estandarte, se for desse tipo, que ele tem já os microafinadores aqui embutidos, se der algum problema em um microafinador, você tem que trocar o estandarte inteiro. Por quê? Porque não tem como tirar essa mecânica que tem ali e trocar só de um. Agora, quando você tem um estandarte que é de madeira, que ele só tem os furinhos ali para você colocar o microafinador, aí sim você coloca os 4 microafinadores e se der o problema em um, você troca um só. Cada microafinador, você acha microafinador aí na internet por menos de 10 reais cada um. Às vezes o joguinho você paga 30 reais em 4 afinadores, 4 microafinadores. Então é bem barato, né? Então você pode colocar no seu violino, caso seja um estandarte de madeira. Agora, senão, não tem como, né? E que aí não dá para colocar um microafinador normal nesse aqui, que é já que tem eles embutidos. Então acaba ficando assim, se você puder já ter um violino iniciante que seja com aquele estandarte padrão de madeira, legalzinho, sem problema, seria até melhor, né? Porque aí você tem os 4 microafinadores separados para você poder trocar caso algum der problema, né? Diferente desse daqui que já vem embutido, certo? Além disso, tem também uma questão das cravelhas, aqui da queixeira, tal, os acessórios do seu instrumento, né? Então, normalmente vem falando na descrição do instrumento de que madeira são os acessórios, né? Então, aqui, tipo, esse espelho, nessa parte preta, aqui as cravelhas, aqui a queixeira, tal, vem falando lá o tipo de madeira. Às vezes não é nem de madeira. Então, se não for de madeira, já demonstra uma qualidade bem baixa. Então, procure também ter os acessórios em madeira. E se você conseguir, numa faixa de preço bacana, aí, que esses acessórios sejam de ébano, que são essas madeiras pretas aqui que a gente tem, né? Às vezes o violino não é feito com essa madeira. É uma outra madeira e ela é só pintada. E aí acaba tendo um problema aqui assim. Por exemplo aqui, ó, quando a gente olha esse violino, tá vendo? Tem até um pedacinho de tinta aqui, ó. Aqui já tem uns cascadinhos, tal. Aqui uma tinta que vazou, tal. Esse aqui é um instrumento iniciante. Então, quando ela é com tinta, acaba acontecendo essas coisas, né? Diferente de um violino que tem já essa parte em ébano de verdade. Porque é óbvio que sim, vai ser mais caro se você for buscar um violino desse, né? Mas é melhor também, porque você não vai passar por esses pequenos perrengues, assim, né? E, por exemplo, ajusta aqui a pestana, né? Aí faz o ajuste da pestana e muda onde estão as posições das cordas. Já era, vai ficar um lugar sem a pintura preta, né? Então, assim, e a durabilidade do ébano é maior do que, por exemplo, de uma madeira só pintada, né? Então busca aí, se você conseguir achar e tal, mas tudo isso que eu estou falando são indicações para você ver se é um bom violino ou não, se o violino XYZ é bom ou não. E aí você pode comparar com os outros aí de acordo com o que vem no violino. Então sempre dá uma olhada aí em relação ao estandarte para ver como ele é, o arco que acompanha, o tipo de madeira utilizada no violino e ver como que ele é feito, certo? E você pode até ver, assim, se você vê o violino pessoalmente, você pode dar uma olhada inclusive no acabamento dele, né? Por exemplo, a gente vê aqui os detalhes da voluta, dá uma olhada tal no violino, vê se não tem rebarbas, né, de nada assim. Rebarba é aquela parte que você passa o dedo e você sente que tem um nível diferente, sabe, da madeira, que não foi assim 100% legalzinho feito, né, com muito cuidado.
Então é normal, porque ele vem de uma fábrica, né? A fábrica faz ali em linha de produção e tudo mais, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, certo? Se você puder ver ele pessoalmente. Agora, se não, analisa por essas outras questões que eu falei. Você vê também que essa queixeira aqui, por exemplo, que é uma queixeira simples, ela não é de ébano também, tá vendo? Ela já tá descascando aqui e tal, ela é de uma outra madeira que só foi pintada. E o ébano, ele é conhecido por ser uma madeira mais rígida ali, né? Então ele é mais resistente. Então se você consegue que sejam acessórios de ébano e tal, você pode aí colocar, né, no seu violino, né? Agora tem essa questão de trocar também, né? Você fala assim, ah não, então eu vou comprar um violino mais simples e vou trocar então todas as peças. Vou trocar as cravelhas, vou trocar aqui e tal, trocar. Aí já eu acho particularmente que não compensa. Porque são, tipo, para você comprar um kit de cravelhas, mais queixeira, mais estandarte de ébano e tudo mais, você vai pagar, sei lá, 100, 200 reais, dependendo de onde você compra. Ou, sei lá, você vai trazer da internet, né? Então, você vai pagar, tipo, sei lá, metade do valor do instrumento por causa desses acessórios. E aí não compensa, sabe? Só compensaria mesmo se fosse um violino mais caro que tivesse que trocar alguma coisa por algum motivo. Agora, se você vai trocar só por... Ah, não, porque é melhor, são peças melhores para colocar no meu violino e tal. Isso não vai mudar o som do seu instrumento, não vai mudar a tocabilidade e tal. Então não precisa fazer esse monte de alterações, sabe? Tem um monte de gente que fica assim, ah, vou colocar o rabicho de Kevlar, vou colocar o estandarte de sei lá o quê, vou mudar a queixeira para uma queixeira sei lá das quantas, vou trocar as cravelhas para uma cravelha que eu vi que afina o violino sozinho. Não, não existe, mas poderia existir, né? Então, assim, as pessoas ficam achando um monte de coisas para serem feitas, para ficar trocando, achando que isso vai mudar o violino e não vai. Então, assim, o mais importante, pega o violino que está dentro da sua faixa e do seu orçamento, compra, estuda muito, faça realmente. O mais importante é isso, é você ter uma boa orientação, ou estudar da forma certa, que aí você vai evoluir, vai chegar no ponto, daqui 2, 3 anos, que aí você sim vai estar tocando dentro do limite do seu violino. Aí sim, quando você conseguir distinguir isso, ou seu professor falar, olha, agora acho que está na hora de você trocar de instrumento, aí você troca. Mas se não, mantém naquele instrumento iniciante mesmo, sabe? Não é trocando o violino que você vai ficar um violinista melhor. É aqui, ó. O seu conhecimento é muito mais importante do que qualquer instrumento, beleza? Então assim, basicamente... Eu falei de várias questões aí que você pode ver para analisar se um violino é melhor ou não, tal, se está valendo o preço, né, ou não. Às vezes, muitas vezes, por exemplo, às vezes você vai comprar um violino Eagle e você paga muito caro por um instrumento que tem as mesmas características de construção e tudo mais de um violino que custa metade do preço. Por que isso acontece? Porque é uma marca, é o nome, né? Tipo Nike. Você pode ir lá comprar um tênis da Nike e pagar 500 reais. Você pode comprar um tênis do mesmo estilo, com a mesma qualidade de construção, mas que é, sei lá, da Olímpicos, que é brasileira, e vai custar 300, 200 reais a menos, entendeu? Então, por que isso acontece? Porque são marcas diferentes. Então, quando a marca fica muito famosa, também você paga pelo nome, e é o que acontece hoje com os violinos Eagle. Então assim você pode ficar esperto para saber analisar aí, né, as qualidades dos violinos que você vê, porque tem uma infinidade de marcas, né? Eu sei como é, se você digita violino aí no Google, no Mercado Livre, vai aparecer um monte de marcas diferentes. E aí você vai sabendo agora, analisando com essas características, se o violino é bom, se não é bom, se está num nível assim, você pode fazer um ranking, né, assim, colocar lá, madeira, aí você vai colocar lá, se é compensado, MDP, tal, ou se é madeira maciça. Se for madeira maciça, se é ébano, se tem ébano, se não tem, se é maple, abeto, tal, aquelas madeiras que eu falei. Aí o segundo item, o tipo de estandarte, se for o estandarte de ébano, com os furinhos, os 4 microafinadores e tal, lá, vai ser melhor do que esse com os microafinadores embutidos. Então você já sabe disso. Vê a qualidade da madeira aqui, ó, do braço, né, daqui do espelho, a qualidade da madeira das cravelhas. Coloca, faz um ranking. Você coloca lá todos os itens e, é marca tal. Esse aqui ela tem, esse aqui não tem, esse aqui tem, esse aqui tem. Ah, beleza. Essa outra marca, tal, tem. Aí depois você vai e coloca ali pelos preços e você vai definir qual que está melhor para você dentro da sua faixa de preço e que tem o máximo desses itens. Mas o mais importante de tudo é que seja um violino ajustado por luthier. Isso não pode faltar. Tudo o resto pode ser que tenha, que não tenha, tal, e ainda assim você vai aprender a tocar e vai se desenvolver muito bem. Agora, o ajuste de luthier faz muita diferença.
Beleza? E aí, futuramente, quando você for trocar de violino e tudo mais, daqui 3 anos, quando você chegar no limite real do que o seu instrumento pode te oferecer, aí sim você entra nos aspectos mais profundos assim, dessa análise do violino, que tem até algum vídeo aqui no canal mesmo que eu já falei sobre isso, sobre análises mais profundas aí, né, de como escolher o violino, um instrumento feito à mão e tudo mais e tal. Mas aí depois disso aí é um assunto bem mais pra frente. Beleza? Muito obrigado pela sua presença, espero que eu tenha te ajudado um pouquinho aqui nessa aula e você já sabe como que faz, né? Se você realmente gostou desse vídeo aqui, aprendeu um pouquinho, dá aquele joinha aqui embaixo, pode comentar aqui com dicas, sugestões, críticas, comentários, eu respondo no geral assim, quase todo mundo. Eu tento responder sempre, né, todo mundo, mas nem sempre eu consigo, certo? Então, já sabe o que fazer. Escreve aqui embaixo, ativa as notificações para você não perder nenhuma das novas aulas aqui no canal, certo? Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau!